fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo. Evangelho de João, Jesus escreveu assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus fala em Mateus capítulo 11: todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque encontrareis descanso para vossas almas. Jesus, então, quando esteve aqui na terra, ele fez uma promessa: a vida eterna, e o homem só alcança por meio dele. Lá em Atos capítulo 4, o apóstolo Pedro diz: em nenhum outro nome há salvação debaixo dos céus, pelos quais os homens devam ser salvos. A Bíblia diz: salvai-vos desta geração perversa, salvai-vos desta geração perversa e maligna. Corra para salvar a tua alma. A fé vem pelo ouvir, e ouvir esta palavra. Por isso que eu trouxe a Bíblia, porque eu não posso falar o que eu acho ou o que eu penso. Eu tenho que falar o que está escrito. O apóstolo Pedro diz: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar o homem, corrigir o homem e redarguir o homem, a que seja perfeito diante de Deus em toda boa obra. Deus vai voltar, Deus vai mandar o seu Filho para buscar a sua igreja, e ele vem buscar um povo zeloso de boas obras. E ele vai vir buscar uma igreja que se santificou, uma igreja que estava esperando. Paulo escreveu em 2 Timóteo que não só a mim será dada a coroa da justiça, mas também a todos aqueles que amarem a volta de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos pensar em Jesus só para esta vida, porque senão seremos os mais miseráveis de todos os homens. Jesus, ele prometeu que voltaria, mas acontece que lá em Lucas capítulo 18 versículo 8 está escrito: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Jesus fez uma pergunta para aqueles que estão aqui: quando ele voltasse, encontraria fé? Porque a fé é um dom de Deus. Nem todos têm esta fé. A fé que levará o homem à salvação da sua alma, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Toda fé que não é segundo esta palavra, ela é uma fé falsa. Toda fé que não é voltada à Bíblia é uma fé falsa. Dizer que tem fé numa imagem não é uma fé verdadeira.
Dizer que tem uma fé em um ídolo não é verdadeiro. A fé do homem tem que estar baseado nas escrituras sagradas. Por isso que Jesus diz: quem crê em mim, como diz a escritura, rio de águas vivas sairão de dentro do seu ventre. Aquele que crê em mim fará obras maiores das que eu fiz. Obras maiores. E olha que Jesus ressuscitou até mortos. Olha que Jesus curou cego de nascença. A igreja tem um poder contra os demônios, contra os enfermos, porque Jesus deu poder para ela. Vai, prega o evangelho a toda criatura, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, expulsem os demônios, e se beberem alguma coisa mortífera, nenhum dano vos causará. Por isso que na ilha de Pátimos tentaram envenenar o apóstolo João, mas ele não morreu, porque ele tinha uma missão a cumprir. Deus teria que revelar os sinais dos finais dos tempos. Deus iria mostrar para aquele servo o antes e o depois, o fim de todas as coisas. Mas Jesus fez uma promessa, João 14, credes em Deus, crede também em mim. Mas acontece que Tiago escreveu no capítulo 2 e versículo 19, ele fez uma pergunta: você crê que existe um só Deus? Fazer bem. Até os demônios creem e estremecem. O homem tem que crer em Deus e lhe obedecer, sujeitar a sua vontade. Tiago escreveu, aliás o apóstolo Paulo, ele diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Credes em Deus. A nação de Israel dizia que cria em Deus, mas quando Moisés subiu para o monte para receber as tábuas dos 10 mandamentos, o povo lá embaixo estava fazendo carnaval, estava corrompido com o pecado, levantaram um bezerro de ouro para adorar aquela imagem, aquela besta fera. E Deus falou para Moisés: o povo lá embaixo está corrompido. Moisés é uma simbologia de Cristo. Jesus falou que iria e voltaria. Deus falou para Moisés subir, mas também iria voltar. Só que o povo estava corrompido. O povo estava bebendo cachaça. O povo estava pulando carnaval. O povo estava se prostituindo. E Moisés estava lá, esperando de Deus a lei, para ensinar aquele povo para não pecar mais contra Deus, para aquele povo não se esquecer que aquele Deus os livrou, os salvou com mão forte. Só que não demorou muito tempo, eles se esqueceram. A Bíblia diz que no deserto eles cobiçaram, eles provocaram a ira de Deus até na solidão, porque eles levantaram imagem de escultura fundida por homens. Por isso que a Bíblia condena a idolatria a qualquer ídolo que seja ele vivo ou morto. A Bíblia condena a idolatria. O homem não pode levantar ídolos no seu coração, porque ele estará adorando o homem, ou estará adorando o seu ídolo, o seu Deus. A Bíblia diz: não terás outros deuses de diante de vós, porque eu sou o Senhor teu Deus, que vos tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Deus que tirou o povo, foi Jesus que salvou, veio salvar. Mas, como ele falou aqui em João 14, eu vou preparar lugar, e se eu for, eu voltarei outra vez. Mas quando ele voltar, será que vai encontrar você preparado? Porque enquanto ficar na beira da televisão, o homem está desapercebido. Enquanto ficar jogando videogame, assistindo filminhos, Netflix, enquanto o homem estiver indo em estádio de futebol, assistindo futebol, ouvindo funk, pagode, o homem vai ficar. Jesus vai voltar, e ele falou que ele voltaria como um ladrão de noite, pegaria aqui este mundo de surpresa, porque as pessoas não acreditam na volta dele. Acredita no Buda, acredita no Allan Kardec, acredita na reencarnação, no purgatório,
mas não na volta de Jesus. Por isso que os governos estão preparando o caminho do anticristo. Esteja percebido, porque a Bíblia diz: vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem vai voltar. Vigia. Não é para você andar na bebedice, não é para você andar cambaleando, preocupado com o que é a vez de comer, ou com o que é a vez de beber, de vestir. Estejais preparados. Lá em Amós capítulo 4, versículo 12 está escrito: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus, porque Ele vai voltar. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por isso que Ele mandou pregar o Evangelho, para salvar o homem, a mulher. A Bíblia diz: convertei-vos, arrependei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim chega o tempo do refrigério pela presença do Senhor. O Senhor Jesus está chamando o homem para o arrependimento. Não é para o homem ganhar dinheiro, não é para o homem acertar na Mega Sena. Ele está chamando o homem para morar no céu, porque ele foi fazer uma morada, ele foi preparar lugar. Mas acontece que o apóstolo Pedro, o apóstolo Judas, eles escreveram que nos finais dos tempos haveria muitos escarnecedores quanto a esta promessa, porque desde que os pais morreram, nós temos ouvido: Jesus está voltando. No ano de 1900, Jesus está voltando. No ano de 2000, Jesus está voltando. 2005, Jesus está voltando. 2010, 2015, e nada dele voltar. Só que ele vai voltar. Para o mundo vai ser uma surpresa, porque o mundo está preocupado só com futebol, só com o bebê, com o bem-estar. Só que ele vem buscar uma igreja. Essa igreja, disse Paulo, teremos que apresentar ela virgem. Essa igreja que está aí, essa Babilônia, não é a igreja de Jesus, que comercializa a fé. A Universal, a Mundial, a R.R. Soares, isso não é igreja. Isso são um bando de comercializantes desta palavra, que estão introduzindo muitos à perdição e heresia. Porque a igreja prega o evangelho, prega a verdade. Igreja, ela resgata almas do pecado através da mensagem da cruz. Igreja não é para ser uma instituição humana. Igreja é aquela que leva a preciosa palavra. Eis que cedo venho. Não vai demorar. Deus fez aquele povo andar 40 anos. Era para ser 40 dias. Mas por causa da murmuração, por causa da rebeldia, Deus acrescentou 40 anos. E eles começaram a dar volta no deserto. Foi girando, girando. Porque Deus diz lá em Provérbios, aliás em Salmos, que Deus se indignou com aquela geração. Por 40 anos viram as minhas obras, mas eles endureceram o coração. Homens altivos de coração, homens de dura cerviz, eles endureceram o coração para Deus. É como hoje, prega o evangelho, mas o coração está igual pedra. Ele acredita na reza da Ave Maria, mas não acredita no sangue de Jesus. Acredita no Papa, mas não acredita nos profetas de Jesus. Porque o Papa não prega a Bíblia. Nem muitos pastores aí que dizem não prega a Bíblia. Por isso que o evangelho é loucura. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Pode cursar a melhor faculdade do país, mas para Deus não passa de um tolo. Porque o homem busca a sabedoria do mundo, e a Bíblia diz que Deus aniquila a inteligência dos inteligentes. Ele destruiu a sabedoria dos sábios, dizendo-se sábios se tornaram loucos.
Porque pela sabedoria do mundo, o mundo não conheceu Deus. Conhece os ídolos, mas não conhece Jesus. Conhece Sócrates, conhece esses homens famosos que já passou aqui nessa vida. Por isso que Jesus falou: cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém roube de ti a coroa da vida. A alma do homem é a lâmpada dele. Dizem Provérbios: sábio é aquele que ganha almas, mas o sábio para o mundo é aquele que ganha dinheiro. Sábio para este mundo é aquele que está na prosperidade, que está se dando bem na vida, mas para Deus é aquele que ganha almas. Provérbios 11 e versículo 30: o fruto dos justos é árvore de vida, e sábio é aquele que ganha almas. Porque a Bíblia diz em Marcos capítulo 8, qual é o proveito do homem se ele ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? O que adiantou correr atrás do dinheiro? O que adiantou gastar a energia, gastar a saúde, investir alto e caro naquilo que é perecível, naquilo que é passageiro? A vida eterna não se compara com esta vida, porque daqui a pouco você pode morrer. Morrem 3, 4 pessoas por segundo. Uma a cada 2 pessoas se mata. E depois da morte, não existe purgatório. Depois da morte, não existe reencarnação. Porque a doutrina do Espiritismo é falar que Jesus veio no Espírito. Não condiz com as Escrituras. Jesus falou em João 5 e versículo 39: examina as Escrituras, porque vós encontra nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mas não tem tempo para ler as Escrituras, porque anda ocupado demais. É trabalho em cima de trabalhos, é projetos em cima de projetos. O coração anda vazio de Deus, a alma está sedenta de Deus, mas não consegue perceber, porque está cego. Por isso que a Bíblia diz: busca o conhecimento do Senhor, ande nos caminhos de Deus. Porque se você andar nos caminhos da religião, você vai para o inferno. É um cego guiando o outro, os dois caem no buraco. Por isso que tem muitos lobos em pele de ovelha, pregando o evangelho para cima e para baixo, abrindo igreja em cada esquina. É uma média de 12 igrejas por dia. Uma a cada 2 horas abre uma igreja evangélica. Por quê? Por que não prega o evangelho nas ruas? Porque é vergonha para muitos. A mensagem da cruz é loucura. Paulo escreveu em Romanos capítulo 1 e versículo 16: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de transformar o homem de pecador no homem santificado na presença de Deus. É o poder de Deus de tirar o homem das trevas e transportar para a gloriosa luz. Eu vou preparar lugar. Aí Tomé perguntou para Jesus: mas Senhor, nós não conhecemos o caminho e nós nem sabemos para onde tu vai. E Jesus falou para Tomé: olha Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. O Papa diz que é substituto de Cristo aqui na terra. Nunca foi e nunca será, porque o substituto de Cristo aqui na terra é o Espírito Santo, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, acredita no Papa, acredita na reza de Ave Maria, mas não acredita em Jesus. Da justiça, porque não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste século já está condenado. Não tem escapatória para o homem. Pode ter dinheiro, ou pode ser pobre, mas ele vai ter que passar pelo juízo de Deus. Toda obra que o homem fizer, tudo aquilo que o homem fizer por meio do corpo, ele há de dar conta no dia do juízo. Quer seja bom, quer seja mal. Paulo diz em Gálatas capítulo 6 e versículo 7: não erreis,
Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Plantou na carne, ceifará a corrupção. Plantou no espírito, ceifará a vida eterna. A promessa que Jesus fez é vida eterna. Aí a gente ouve os falsos profetas: Deus vai dar carro, Deus vai dar casa, Deus vai dar prosperidade, você vai ser um homem rico aqui na terra. Mal sabem eles que estão caindo em laços, na perdição, que submerge os homens na ruína e perdição eterna da alma. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Caindo nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Só que Jesus falou: sereis meus amigos se fizerdes tudo o que eu vos mando. Um dia uma mulher chegou até Jesus e falou para ele: bem-aventurado é os peitos que te amamentaram. E Jesus falou para ela: não. Bem-aventurados é aqueles que guardam as minhas palavras e praticam. Bem-aventurado é o homem ser feliz aqui na terra, na presença de Deus. Porque a Bíblia diz que Noé andou com Deus, Abraão era amigo de Deus, Enoque andava com Deus. A igreja anda com Cristo, porque ele falou em Mateus 28: eis que estou convosco por todos os dias, até a consumação dos séculos. Só que as pessoas pensam que a igreja está só. O diabo pensa que ela está só. Aí ele vem armado, com faca, com arma, e acha que vai intimidar a igreja. Um dia falou para Paulo, falou para Pedro e para João: não pregue mais este nome, porque nós não queremos ouvir mais. Já não falamos para você, nós não proibimos que você não fale mais de Cristo. Aí João e Pedro: importa-nos mais obedecer a Deus do que os homens. Aí nós temos que ouvir a baboseira dos evangélicos: não, as autoridades humanas foram constituídas por Deus, devemos obedecer à lei humana. Está obedecendo a lei do anticristo, o governo do anticristo que está por detrás de tudo isso. A maçonaria que governa o mundo inteiro, e ela está na política e na religião. É os dois pilares: a besta que sobe da terra e a besta que sobe do mar. Só que o homem está errando, porque não conhece as escrituras, nem o poder de Deus. Porque acha que o poder de Deus é o homem ganhar dinheiro. Paulo falou para um homem que estava perturbando os retos caminhos do Senhor, ao procônsul que estava ouvindo Paulo pregando a mensagem do Evangelho. E Paulo falou: ó filho do diabo, a mão do Senhor é contra ti, e por um bom tempo você não verás a luz do dia. No mesmo instante aquele homem ficou cego. Porque achar que tocar na igreja de Deus é fácil. Eu vou preparar lugar, mas eu volto outra vez, para vos levar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Eu não vejo a hora de partir deste mundo. Eu não vejo a hora. Porque é melhor estar com o Senhor Jesus do que ter que suportar bêbado ficar xingando no meu ouvido, maconheiro falar abobrinha. Até os moradores de rua estão questionando a palavra de Deus. É os pobres que Deus escolheu para serem ricos na fé, mas não quer. Só que Deus, Ele está vendo tudo que o homem está fazendo. Na casa de meu pai há muitas moradas. O céu, a porta do céu está aberta para todos. Mas para ir para lá, tem que negar a sua natureza pecadora. Para ir para lá, tem que renunciar o seu eu. Tem que morrer na cruz. Crucificar os seus pecados, os seus delitos, os seus desejos.
Porque em Romanos 8, e versículo 8 está escrito: aqueles que andam segundo a carne não podem agradar a Deus. Porque a inclinação da carne é inimizade contra a lei de Deus. Ela não pode servir a Deus, porque ela é contra Deus. Mas se sois de Deus, sois guiados pelo Espírito Santo. O mundo não vê este Espírito Santo, porque só enxerga o espírito do carnaval, só enxerga o espírito da bebedice, da prostituição. O que o mundo enxerga é só o espírito da balada, do funk, do rock and roll. Agora o Espírito Santo, o mundo não vê, não recebe, porque está dentro da igreja. A igreja tem o Espírito Santo, por isso que ela anuncia o Evangelho, a esperança da vida eterna. Corra para salvar a tua alma, salvai-vos dessa geração perversa, porque a geração de hoje está pior do que a geração de Sodoma e Gomorra. Hoje anda no meio da rua, homem com homem, de mãos dadas, está no esgoto, céu aberto, perdeu a vergonha na cara, e ainda diz que Deus é homofóbico. Deus é santo. A Bíblia diz que Deus os abandonou às suas paixões infames, à sua sensualidade, cometendo toda a torpeza. O homem deita com o homem como se fosse mulher. Deus abomina. A mulher deita com a mulher como se fosse homem. Deus abomina. Só que o mundo tratou como amor. Criaram até uma lei que defende a homossexualidade, o lesbianismo. Só que Deus condena, porque ficaram de fora os efeminados. 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 10. Ficaram de fora os bêbados, ficaram de fora os sodomitas. Mas na casa do meu pai há muitas moradas. Quer ir para o céu? Larga o pecado, se arrepende, se converta, nasce da água e do Espírito. E não precisa você frequentar uma igreja para você ir para o céu. Você tem que buscar a Deus dia e noite, noite e dia, andar nos caminhos do Senhor, com interesse de coração, em espírito e em verdade. Jesus falou para a mulher samaritana, João capítulo 4, vem a hora é esta, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai que procura verdadeiros adoradores, é Deus que está procurando. Porque se depender do homem procurar Deus, ele vai procurar o Deus Baco, o Deus da cachaça. Se depender do homem procurar Deus, ele vai procurar o Deus Mamon, o Deus da Mega Sena. Se depender do homem buscar Deus, ele vai buscar o Deus da sorte. Mas é Deus que procura verdadeiros adoradores. Então se disponha. Diz assim: eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Peça a Deus para que Ele venha sobre ti e te regenera de todo o seu pecado, pelo sangue carmesim de Cristo, porque é o único sangue que perdoa pecado, é o único sangue que salva, que purifica. Então busque o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. A Bíblia diz: eis que cedo venho. Ele foi preparar lugar, mas ele vai voltar para buscar a igreja que se separou da política, a igreja que estava esperando ele voltar. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado é aquele servo que quando o Senhor voltar o achar fazendo assim. Bem-aventurado é aquele servo que quando o Senhor voltar o achar vigiando. Vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que Jesus vai voltar. Assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, será a volta do Filho do Homem. Estarão dois trabalhando, um será tomado e o outro será deixado. Estarão dois deitados na mesma cama, um será levado e o outro será deixado. Estarão dois trabalhando moendo no moinho, um será levado e o outro será deixado. Um é crente verdadeiro, o outro era mascarado. O outro só estava na hipocrisia, no farisaísmo,
Um era crente de verdade, o outro só estava na farsa. Porque Deus não se deixa escarnecer. Não há esquadriação no seu pensamento. Deus sonda os corações e dá a cada um segundo o fruto das suas ações. Ele pesa os corações dos homens. Ele mede. Então busque o Senhor, porque Jesus está voltando. Amém? Deus abençoe a todos. Amém, irmãos? Deus abençoe. Aqui é o Estação do Campo Limpo. Estava ali em cima ali, pregando lá, olha a benção. Lá de cima. Aí não quis deixar para passar a oportunidade, irmão. Muita gente aqui na estação do metrô. E aqui é um movimento de gente para lá e para cá. Deus abençoe, irmãos. Paz do Senhor Jesus.